E aí pessoal, beleza? Fagner Freire daqui de Cursos RJ com mais uma videoaula para vocês. Nesta oportunidade, nós vamos analisar um iPhone 11. Um iPhone 11 no qual tem a falha típica de CPU, onde o mesmo dá ali por volta de 130 e tende ao zero depois de um tempo e nunca starta. Isso é uma falha típica de CPU. Muitas pessoas acham que essa falha é referente à interpose, porém não é a falha referente à interpose. Quando você vai efetuar a separação das boards, a CPU ela aquece. Então o que vai acontecer? Automaticamente vai dar a sensação de que você fez um reflow nas soldas da interpose e vai te dar a falsa sensação de que a falha realmente é a interpose, beleza? Porém, essa falha é uma falha típica de CPU. Então, esse aparelho que eu vou analisar agora junto com vocês, na realidade é um aparelho que eu vou separar as boards e vou estar fazendo a extração da CPU, vou fazer o rebaling da CPU, vou soldar e aí vocês vão ver o funcionamento desse aparelho, sim ou não. Por quê? Também há a possibilidade dos pads por debaixo da CPU estarem todos soltos. Isso é muito comum. Um aparelho que teve queda, um aparelho que teve contato com líquido, mas quando o aparelho tem queda, a resina ela segura esses pads. Então, nesse caso, ele vai funcionar de forma intermitente até a hora que ele vai parar. Você faz um reflow ali, né? Na realidade, quando você aquece na preheater, você acaba fazendo um reflow involuntário na CPU e por conta disso a mesma funciona. E quando nós vamos efetuar a extração dessa CPU, possa ser que esses pads já estejam soltos. Nesse caso que os pads estão todos soltos, não vale a pena a gente reparar esse tipo de dispositivo. Quando é um pad ou outro que solta, a gente ainda faz os micro jumpers, né? Mas quando é uma quantidade considerável de pads aí não faz muito sentido, beleza? Vamos lá, vamos analisar esse aparelho aqui. Eu estou com um aparelho onde nós vamos estar ligando na fonte para vocês. Vou pôr aí na tela. Aqui eu estou com a placa do iPhone 11. E aí nós vamos conectar na fonte de alimentação. Eu particularmente não gosto muito desse multicabo, que é um monte de cabo, né? Vou botar aí. Vou dar o start aqui e vocês vão acompanhar aí o consumo que vai dar na fonte. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho o consumo do meu USB Charge, aqui os 5 volts do USB Charge, aqui é o consumo do meu USB Charge, aqui é o consumo da minha fonte e aqui é o consumo, aqui é a tensão da minha fonte. Vou tirar aqui, ó, tirei aqui e esse consumo de 3 mA que está aí é o consumo do LED, desse multicabo que eu estou utilizando aqui, ok? Então, ó, vou dar o start aqui no nosso aparelho, vamos ver se ele vai ligar ou se ele vai apresentar falha. Então, ó, vamos ver se ele vai startar. 88, 127, tiro a minha pinça, voltou para a estaca zero, vamos novamente ver se ele deu a falha, né? 127. Quando é falha por CPU, pessoal, esse é o comportamento dele, tá? Ele dá um consumo ali de 130 aproximadamente e tende ao zero. Olha lá. Vou mais uma vez aqui, porque esse aparelho ele deu a entrada. Vou pressionar mais um tempo aqui o power e percebam que esse aparelho aqui ele tá voltou a falha, né? Então, muitas pessoas, elas acabam fazendo o quê? Faz um reflow na interpose, ele funciona e isso daí entrega para o cliente, isso pode voltar na garantia, beleza? Então esse não é o nosso propósito aqui.
fazer o seguinte, pessoal, ó. Vou pôr na preheater. E nós vamos fazer um reflow. Foi até bom ele ter voltado com a falha, que a gente começa a analisar do início. Olha só, eu vou dar aqui para vocês aqui uma dica. Não sei se vai dar para aparecer aí. Perguntar à minha produção se vai dar para aparecer. Essa interpose aqui tá original, tá, pessoal? Não foi mexida ainda. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou botar a minha placa assim. Ó, minha placa tá na interpose, tá? Vou botar uma base de placa em cima e vou deixar o peso do microscópio aqui. Beleza? Vou deixar cair o peso do meu microscópio. Não vai unir por conta dos calços originais. 180 graus é a temperatura que vou utilizar para poder fazer essa união. Para separar as bordas e para fazer a união, eu uso 180 graus. Então, eu vou deixar aí. Vou deixar um tempo aqui. Até atingir os 180 graus. Isso aqui é uma dica muito bacana para quando você tem aí a placa que ainda é original, porém empenou um pouco nas bordas, né? Ou você que também usa os calços originais para poder fazer esse tipo de soldagem, né? Você precisa botar um peso ali para que ela possa unir de forma plena. E também quando você separa e quer utilizar a solda original daquele aparelho. Então, se você vai separar essas bordas e aí você está com a solda original ainda, você pode aproveitar essa solda original utilizando essa técnica, perfeito? Então, ó, tá aí em 138 graus e nesse caso nós vamos aguardar aqui ela atingir essa temperatura de 180 graus e aí posteriormente a isso a gente esses tipos de trabalho, pessoal, é bem tranquilo, tá? Os iPhones, quem vem acompanhando a evolução dos iPhones, é bem tranquilo de você entender todo o circuito, tá? Esse aqui tem um plus a mais, onde você tem que separar as bordas, depois rebalar e fazer a união, né? Mas quem veio acompanhando aí os iPhones, acompanhou a evolução, sabe que é bem tranquilo, é bem mais fácil. Mas você que quer começar agora também a aprender a reparar placas de iPhones, também é super tranquilo, é super de boa. Nosso curso é bem didático, onde a gente te ensina o passo a passo, desde o zero até você reparar placas, né? No caso do curso focado em reparos de placas iPhone. Atingiu os 180 graus, nós aguardamos um pouco e esperamos refrigerar. Eu vou dar uma forçada aqui nessa refrigeração para que a gente possa ganhar tempo, né? Então vou botar o meu cooler. Refrigeramos um pouco aí, né? Vou levantar. Como ele tá com os calços original, não vai vou tirar aqui da minha preheater
esperar refrigerar mais um pouco. E vamos verificar como que tá essa placa. Vamos testar. Vamos verificar se essa placa agora vai ligar. Consumo de 130, 137. O consumo aumentou um pouco porque a placa está quente, né? Mas porém continua com o mesmo comportamento. Olha lá, 3 mA e esses 3 mA aí é o consumo do nosso LED. Vou testar mais uma vez. Desencargo de consciência. Beleza. Mesmo comportamento e agora realmente nós vamos precisar separar a board. Essa pré-heater aqui, pessoal, ela quando você usa ela em sequência, por exemplo, acabei de utilizar com 180 graus, né? E aí, se eu for utilizar ela agora novamente, logo em seguida, né, no caso, se eu for por 180 graus, eu não vou conseguir. Ela não vai conseguir atingir 180 graus, né? Ela vai demorar muito e não consegue atingir. Então eu vou ter que aumentar a temperatura, nesse caso aqui eu estou botando em 200 graus, para que ela possa atingir os 180 graus, beleza? Então, mas toma cuidado também, né? Porque o fato de você aumentar essa temperatura pode ser um risco também, né? Então, se você não prestar atenção, você pode danificar a sua board. Já separei as boards. Vou botar aí na... fazer uma inspeção visual aqui. Vocês percebam que eu tinha posto o fluxo anteriormente e essa board aqui, ó, tá com os pads todo hidratado. Olha lá, os pads eles não estão foscos, ou seja, isso aqui é pad que está hidratado, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ele não está carbonizado, ele não está oxidado, e isso daí é um ponto positivo. Porque caso eu queira utilizar essa solda original, eu posso utilizar essa solda original botando aquele peso, né? Botando o peso na placa. Então, vamos lá. Para a extração dessa CPU, vou fazer mais um teste aqui, porque pode ser que nessa separação de board, pode ser que ele funcione. E aí seria interessante para que vocês possam ver. Aqui, como eu separei a board, eu vou ter que já pegar o test point aqui do power, ó. Pegar uma parte aqui com a CPU e uma parte com o GND. (116). O iPhone 11 eu tenho que... Olha lá, perceba agora, pessoal, que esse aparelho está ligando, ó. Tá? Olha lá, o aparelho está ligando.
já deu o consumo que o aparelho está ligando, algo diferente. E isso daí, muitos técnicos, eles pensam que é falha por interpose, quando na realidade não é. Isso é uma falha de solda fria na CPU, que nós temos que levantar essa CPU. Então foi bem bacana, né, a gente ter pego a falha aí desde o início, porque o aparelho entrou, eu fiz uma pré-análise, o aparelho, ele entrou, na realidade, esse aparelho com um curto na malha de 2.95 volts da memória. Foi sanada essa falha, fechei o aparelho, entreguei esse aparelho e no mesmo dia o cliente relatou que o aparelho tinha dado a mesma falha, ou seja, o aparelho não liga, então para o cliente sempre vai ser a mesma falha. Ok, então no primeiro diagnóstico eu já deduzi que fosse uma falha por CPU, certo? Abri o aparelho e cheguei a identificar que não era uma falha inicialmente por CPU. O cliente levou, posteriormente voltou dizendo que era a mesma falha pelo fato do aparelho não estar ligando, né? E aí eu identifiquei que era essa falha, fiz um reflow na preheater, né? E aí o que acontece? Ele voltou a funcionar e na hora do vídeo aqui ele não funcionou mais. Foi até bom, né? Porque a gente pegou a falha desde o início. E aí vocês vão acompanhar desde o início aí qual que é a resolução que a gente dá para esse tipo de falha, beleza? Vamos lá. Vou pôr aqui beleza? Vou tirar essas massas por lá que eles põem aqui, né? Ok, beleza. Vou remover a resina ao redor com 280 graus. 280 graus, 50 de vazão de ar, ok? Beleza. Vou poupar a minha PMU, botando aqui um thermal pad em uma moeda, tá? O thermal pad ajuda a transferir o calor. Pessoal, lembrando que esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Então, cada um faz de um jeito e tá tudo bem aí, cada um fazer de um jeito. Vou botar na outra base, porque essa base aqui fica um pouco para baixo, né? Ela é boa, tem suas particularidades ali, mas eu prefiro essa base aqui, que o componente fica mais exposto. Duzentos e 50. Vamos ver essa resina. Ou 250, enfim. Essa falha é uma falha bem comum, tá, pessoal? Uma falha bem recorrente nos iPhones 11. Até pelo tempo de uso, né? Esse é um aparelho que nunca tinha sido feito um reparo na placa, ok? Nunca tinha sido feito um reparo na placa desse iPhone 11. Isso aqui é raridade, tá? O iPhone 11 aí tem o que? Uns 5 anos aí, né? De estrada. Só tinha trocado
a câmera dele, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou ligar meu cronômetro e vou pôr 300 graus, 50 de vazão de ar, tá? Vou fazer um pré-aquecimento, 300 graus, 50 de vazão de ar, ok? Movimento circular. Por 1 minuto eu faço esse pré-aquecimento. E posteriormente eu vou elevar essa temperatura para a temperatura de extração. Vou levar para a temperatura de extração, vou ficar aproximadamente uns 30 segundos. Elevei para 390, 50 de vazão de ar. Aqui eu já posso ir testando para ver se a minha ferramenta vai entrar. Ainda não respeitou, então eu não entro com a minha ferramenta, sempre nos movimentos circulares. Aqui já respeitou, vou e volto. Volto aqui. Aqui já saiu. Beleza. Eu estou aqui em 1 minuto e 35 no meu procedimento geral. 1 minuto e 35. Ok? Vamos verificar como que está a nossa CPU, se tem algum pad que saiu, né? A princípio aqui, ok. Nenhum pad foi danificado. Perfeito. Nós vamos vir agora para a limpeza dessa board, né? Para isso eu vou precisar de fluxo. De solda. Vou renovando essa solda com ferro de solda. Eu venho bem lentamente aqui, ó, renovando toda essa solda e tirando algum excesso de resina que porventura esteja na placa. Vem bem tranquilo aqui, renovando toda essa solda. Pessoal, o que vocês têm que ter em mente é que solda é paciência. Não adianta vocês virem correndo, ok? O ferro de solda está em 450 graus, ponta faca, bem tranquilo. A maioria das vezes eu encosto somente esse balde de solda do ferro que eu faço, na ponta do ferro, né? Beleza? Eu vou renovando aqui toda essa solda, porventura tirando alguma resina que ainda esteja. Vocês têm que priorizar a limpeza, tá? Limpeza é de suma importância para que quando você assentar a sua CPU, você não tenha problema, ok? Vamos lá, tirar esse excesso aqui. Primeiro eu vou deixar minha placa preparada para que possamos posteriormente trabalhar na nossa CPU. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que você pode assistir quantas vezes quiser, vai e volta, para, ok?
aula complementar ao nosso curso presencial. Nosso curso presencial é onde nós focamos bastante na prática. Vocês trazem os aparelhos e nós analisamos os aparelhos de vocês em real time, em sala de aula. Bem diferente, sem maquiagem, sem defeitos prontos, né? Então, bem bacana, bem interessante aí, onde vocês alunos veem que realmente a teoria que a gente passa aqui caminha junto com a prática. Então é bem bacana aí o nosso curso. Tem esse diferencial aí da gente dar esse suporte para vocês pós-curso e também vocês ter esse suporte aí presencial e online, enfim, beleza? Vou vir aqui com 250 graus, 50 de vazão de ar, porque eu quero tirar essas resinas que ficaram aí. Lembra que eu falei da limpeza? Vocês têm que deixar bem limpinho, ó. Parece que a placa tá limpa, né? Mas ainda tem resina. E isso que pode me atrapalhar quando eu for assentar minha CPU, né? Bem tranquilo, bem devagar. Só o peso da ferramenta. Eu gosto de deixar bem limpo, pessoal. Eu invisto um tempo na limpeza, para que não haja dúvida quando eu soldar o meu circuito integrado. No meu caso aqui é CPU, tá? Então eu vou removendo essas resinas que podem me atrapalhar. A mão sempre bem leve. Sempre ter consciência de que vocês precisam ter a estação de vocês bem calibrada, tá? Para que não haja problema de setar uma temperatura e ter uma temperatura bem acima daquela que você está achando que está trabalhando, ok? Beleza? Tá quase ficando do jeito que eu gosto. Eu vou só mais um detalhe aqui, que é o seguinte. Eu venho com cotonete seco, que ele dá tipo um polimento, sabe, nos pads. E a placa fica bem lisinha, bem limpinha. Eu gosto desse tipo de acabamento. Ok? Vou pegar minha malha. E ainda tem uns pontos ali que estão um pouco elevados. E qualquer detalhe pode atrapalhar.
Esse procedimento, pessoal, vocês vão receber um material com todas as temperaturas. Quando vocês precisarem fazer swap também, vocês vão ter material que possa auxiliar para vocês, que possa auxiliar vocês no caso. Swap, né? Para quem não sabe, é para quando quebra uma placa. Porém, alguns componentes, assim como CPU e memória, estão ok ainda. Dá para a gente transferir para outra placa e assim a gente conseguir recuperar dados do cliente e tudo mais, ok? Vocês vão receber esse material aí no final do curso. Beleza. Aqui o que eu quero mostrar para vocês, que agora apareceu aqui, ó. Para quem não conhece, aqui é um calço, ó. Tá vendo? Esse calço aqui, ele fica por dentro da solda. Então, eu vou preservar ele aqui, porque eu não sei se eu vou limpar, se eu vou utilizar essa solda. Então, eu já vou preservar ele aqui, porque se eu for utilizar essa solda, eu vou precisar botar um peso, né, em cima. Então, por enquanto, eu vou preservar ele, ok? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Limpeza, né? Sempre. Microfibra. Álcool isopropílico. E tá aí a limpeza da nossa board do iPhone 11. Vem aqui com um cotonete seco. Dou um polimento. Para na hora que eu soldar a minha CPU, eu não fique com dúvida. Pessoal, eu sou chato com limpeza. E eu quero que vocês sejam também. Então existe algum ponto, ó, que ainda está me incomodando. O que até sujou aqui. Ó. Não iria interferir, ok? Mas é algo que me incomoda, então eu procuro sempre fazer no mesmo padrão. Ah, ninguém tá vendo, mas eu tô, beleza? Então, se eu tô vendo, eu vou prezar por um serviço bem feito. Sabe por quê? Porque esse aparelho, se voltar na garantia, pode ser que ele volte na garantia quando eu tiver com muito serviço. Um aparelho que volta na garantia é um aparelho que ele tem que passar na frente de todos os aparelhos. Minha board já está limpa, ó. Finalizá-la aqui. Quem trabalha com reparo de placas de iPhone sabe que trabalhar com o iPhone 11 é o mais fácil, né? Quando começou essa questão de que lançou o X, era um pouco tenebroso, mas aí ao longo do tempo, né, que as pessoas foram adquirindo prática, foi ficando mais tranquilo. Eu vou pegar aqui minha pré-heater, vou botar em 180 graus e vou usar essa minha pré-heater para aquecer essa CPU, para tirar a resina, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha pasta com ponto de fusão de 138 graus. Vou botar um pouco em cima ali. Vou vir com o meu ferro de solda aqui em 380. Fluxo. Vou renovar esses pads. Cuidado, pessoal, esses componentes pretos, vou baixar um pouco mais aqui, vou botar 350. Esses componentes pretos
são os DTC, tá? São capacitores de silício, capacitores chamados de trincheira. Então, se vocês machucarem qualquer componente desse, você vai ter que remover todos. Senão o aparelho pode travar, ficar reiniciando. Então tomem cuidado para não machucar esses componentes. Renovei todos os pads. Agora o que eu vou fazer? Eu poderia continuar com ferro de solda ali, mas eu não quero continuar com ferro de solda nesse momento, tá? Eu vou passar a minha escova e tirar essa resina aqui, ó. Vou desligar um pouco, que já atingiu 180 graus. Desliguei um pouco, né? E vou trabalhar com a própria temperatura de forma rápida, para não machucar muito a minha CPU, né? Não agredir muito também. Então estou com um pincel bem macio, né? Não está tão duro assim. Já está ficando quase sem resina. Bacana. A gente tem um trabalhinho para limpar um pouquinho, mas agride menos, tá? Essa resina que está aqui, ó, um pouquinho mais difícil de sair. Vem com a ferramenta que eu utilizo para extrair. Eu quero aproveitar essa temperatura para não ter que ficar ligando, né? Então aqui eu só estou encostando a ferramenta, de certa forma ela já está solta, né? Então aqui, ó, eu já venho encostando a ferramenta sem fazer muita força. Eu não quero correr o risco de perder pad. Bem tranquilo. Beleza? Bonitinho. Opa, um pouco quente, hein? Beleza. Bacaninha. Vou botar um pouquinho de fluxo. 350 graus no meu ferro. E vou renovar esses pads. Só o bolzinho de solda, ó. De certa forma, eu também já venho meio que limpando, né? Aquela sujeira toda. Bem legal, né? Perfeito. Vou tirar minha CPU daqui, ó. E vou acabar de limpar ela, tirar esse fluxo, porque eu preciso rebalar, ok? Gosto de deixar bem limpinho, assim como eu mencionei, para que eu não tenha problema no meu rebalo, enfim, beleza? Show. Vou pegar minha microfibra aqui e vou dar um acabamento mais fino. Enrolei ela na microfibra, a minha CPU, e vou esfregar por cima da minha microfibra. Tira esse excesso de resina ao redor. Tiro essa resina que fica, então vou tirar essa resinazinha que está aí. Vou pegar essa minha base. Para isso eu gosto dessa base.
Venho aí com 250 na minha estação de ar. Estou fazendo bem devagar para que vocês possam acompanhar e fazer junto comigo, tá? Do jeito que tá aí, se eu rebalar, eu vou assentar, vai funcionar de boa, pessoal. Mas eu gosto sempre de deixar o melhor possível. Essa sujeira me incomoda. E é assim que você tem que se sentir, incomodado aí, tá ok? Lembrando que todo o material que a gente utiliza nas nossas videoaulas, vocês vão receber presencial no curso. No final do curso presencial, vocês recebem todos os materiais, todos os conteúdos que nós utilizamos em sala de aula. Falando de temperatura, no caso das CPUs, qual que é o consumo que tem que ter sem CPU, a placa tem que ter, quais os componentes que tem que levar num caso de você precisar fazer um swap, enfim. Bem bacana, material bem completo para um assunto que parece ser complexo, porém, com os nossos cursos, tudo se torna mais fácil. Vai tirando ali aos pouquinhos, com calma, tranquilo. O ar eu vou botando e tirando. Poderia ter limpado tudo isso na pré-heater? Poderia ter limpado na pré-heater, bem tranquilo. Você faz do jeito que você quiser. Essa é a técnica que eu utilizo. Posso vir aqui também com a estação de ar e com a escovinha, tá? Nada me impede. Ok? Pessoal, vocês que estão começando, eu não recomendo vocês utilizarem malha na CPU, tá? Mas caso vocês queiram utilizar a malha, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer. Veja bem, aqui eu tenho a minha malha, vou botar aí para vocês verem, só um minuto. Ó, aqui, tá? Então, eu vou botar fluxo, olha só como que vocês vão utilizar a malha caso vocês queiram. Aqui já daria para eu fazer a remalha. Vou pôr meu ferro de solda em 380 graus ou 400 graus. Agora que vem a sacada, ó, eu não encosto, eu não vou fazer isso aqui, ó, de encostar o meu ferro na malha e raspar na minha CPU. O que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar a minha CPU suspensa, vou deixar aqui a minha CPU não, a minha malha suspensa, vou encostar meu ferro aqui em cima, ó, vou fazer uma leve pressão e vou deixar aquecer, ó, e vou vir passando a malha. Deu para vocês entenderem? Vou fazer de novo, ó. Encosta aqui, ó, e deslizo a malha, ok? Vou pôr o meu ferro de solda em 450 graus, por quê? Como eu não encosto na superfície, eu acabo perdendo muita temperatura. Então, ó, vou fazer aqui em cima, ó. Vou encostar, o ferro vem um pouco acima, ó, e eu venho meio que vem varrendo, ó. Veja uma coisa aqui, eu não encosto meu ferro de solda. Eu não encosto meu ferro de solda na CPU, ó lá. Eu aqueço a malha e venho, ó. Ó, encostei a malha, encostei o ferro de solda na malha, aqueço a malha e venho, ó. Bem tranquilo, tá, pessoal? Sem desespero nenhum. Vou lá, vou dobrar a minha malha, ó. Vou dobrar a malha aqui, vou. Espero aquecer e venho, ó. Espera aquecer e vem.
Ok. Mesmo ritmo, ó, assim que vocês vão fazer. Eu estou fazendo com a malha aqui, eu já poderia ter feito o rebale, mas eu escolhi aqui esse aparelho para que pudesse dar de exemplo para vocês e passar o máximo de técnica que eu puder para que vocês possam adaptar do jeito de vocês aí, né? Então, temperatura, pessoal, vocês vão testar a temperatura de vocês. Não necessariamente vocês precisam fazer do jeito que eu fiz, igualzinho, beleza? Então, nesse caso, façam. Se vocês se adaptarem do jeito que eu faço, beleza. Caso contrário, aqui como já está bastante solda, ó, eu vou aquecer, ó, ele fica um pouco mais demorado para aquecer, porque já tem muita solda, né? E a gente acaba perdendo muita temperatura. Então, ó, vai fazendo esse teste. Eu recomendo a vocês, pessoal, a sempre treinar em aparelho sucata. Pega um aparelho que esteja funcionando, não o aparelho do cliente, mas um aparelho que esteja funcionando e faça os testes de vocês. Faça o treino de vocês. Se o aparelho estava ligando, se tu tirar a CPU e botar, o aparelho tem que voltar a ligar. Claro, acontece numa soldagem, as pessoas me perguntam, você passa risco para o cliente? Antigamente eu não passava, pessoal. Mas entendendo como que funciona uma placa eletrônica, você vai dar temperatura e tudo pode acontecer, né? Eu particularmente não gosto de passar o risco para o cliente, a não ser quando houve queda. Mas eu informo que pode acontecer, porque é uma temperatura que você vai dar no componente, vai dar na placa, enfim, tá? Um aparelho que já tem aí 5 anos de estrada, 5 ou mais anos de estrada, então tudo pode acontecer, ok? Vou limpar. Vou deixar bem limpinho aí para mostrar para vocês como que é o trabalho e como é que a gente passa para vocês também aí nos nossos cursos, para que vocês possam entender para atender. Uma vez que você aprende, você vai fazer um bom atendimento. Tá aí nossa CPU. Tem um detalhe ali no cantinho que está me incomodando, então vou tirar esse detalhe. 250/50 na estação de ar. Só encostar aqui, ó. Só um detalhe, mas esse detalhe pode me atrapalhar quando eu soldar ou na hora do rebale, enfim. Beleza. Perfeito? Aí, coisa linda, né? CPU já está limpa. E agora nós vamos partir para o rebaling dessa CPU. Quando você usa cotonete, algodão e fica aqueles pelos, você tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tomar cuidado com aquele pelinho, que isso pode te atrapalhar, ok? Beleza. Agora nós vamos partir para o rebaling. Dou mais uma limpada. E agora nós vamos vir para o rebaling da nossa CPU. CPU limpa, é hora da gente pegar o nosso stencil
Stencil sempre bem limpo, tá, pessoal? É o nosso stencil. Deixa ele o mais limpo que eu puder. É bacana vocês pegarem o stencil de vocês e mergulhar aí na banheira química, álcool isopropílico, né? Eu particularmente, pessoal, não uso o thinner, eu uso o álcool isopropílico. Tem pessoas que gostam de utilizar o thinner. Só que o thinner, ele na realidade, se eu usar, ele me dá alergia, né? Mas se vocês pegarem o thinner e botar direto na banheira, evitar contato, né, por conta de saúde e tudo mais. Se vocês botarem na banheira química o thinner, né, para limpar o stencil, pô, fica bem top. Então, vamos posicionar. Pegamos o stencil, deixa eu enquadrar para vocês aqui. Ok. Para que eu possa fazer esse rebalho, eu vou utilizar a pasta de 183 graus. 183 graus é a pasta que eu vou utilizar para esse rebalho. Utilize essa daqui, ó. Utilize essa daqui. 183 graus. Ok? Gosto dela bastante. XZZ, XXAL. Vou pegar aqui, ó. Pegar um pouco de pasta e vou secar essa pasta, ó. Vou pegar aqui, ó, um pouco de pasta e vou secar. Vou apertar para tirar o excesso de fluxo. Pode passar num papel sulfite, enfim, beleza? Essa microfibra aqui está um pouco molhada de álcool, isso pode me atrapalhar. Vou pegar outra microfibra aqui, ó. Você vai secar o máximo que você puder. Vamos voltar para a nossa CPU. Vou pressionar aqui, ó, com os 2 dedos. Vou passar essa pasta até preencher todos os orifícios do meu stencil. Ok. Vou raspar para tirar o excesso. Raspo para tirar o excesso. Venho com a microfibra nova, aquelas microfibras ali que eu estou utilizando ali já estão todas comprometidas. Vou pegar uma nova aqui e seca, né? Para que a gente possa tirar o excesso. Então, nesse caso aqui nós já limpamos a CPU, passamos a pasta, tiramos o excesso e agora nós vamos dar o calor com movimentos circulares. Vou pedir para que vocês setem a temperatura de 330 graus com 30 de vazão de ar. Essa temperatura vocês vão errar menos, ok? Então venho aqui, ó, movimento circular, aquecendo primeiro toda a lata do stencil. Depois eu faço movimentos circulares em cima da minha CPU, numa distância de mais ou menos uns 5 centímetros. Venho descendo, me aproximando, vou escolher um canto aqui, escolhi um canto e venho, ó, deixando a mágica acontecer. Lembrando, pessoal, a pinça, eu não aperto muito a minha pinça, tá? Tiro, espero ofuscar, esperei ofuscar, vou dar mais um zoom aqui, chegar um pouco mais próximo e verificar
Se alguém deixou de soldar, é muito comum, às vezes tem um ball ou outro que não soldou, eu chego um pouco mais próximo e tento fixar ele. Ali eu ainda estou com um padzinho, um ballzinho que ainda não soldou, não tem problema. Quando for assim, eu espero ofuscar toda essa solda, cuidado para você não tirar com a solda ainda em fusão. Eu vou ajeitar ele de modo que quando eu tirar meu stencil, ele continue na CPU. Então eu vou levantar bem lentamente aqui para verificar se é somente ele ou se tem outros aí que estejam soltos. Se tiver outros que estejam soltos, eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu vou dar um toque bem de leve, porque muitas das vezes o que está agarrado aqui não é a solda, é o próprio fluxo que você expõe. Tá? Então, ó, vou dar um leve toque aqui, ó. Vou levantando bem lentamente. Cuidado, tá, pessoal? Porque o que acontece? Esses pads da CPU, eles são frágeis. Né? Se você puxar com muita força, se ele estiver agarrado ainda, pode ser que vocês danifiquem. Deixa eu ver aqui se ficou algum ball aqui no meu stencil. Não ficou nenhum ball no meu stencil. Vou vir aqui, ó. Eu sei que esse daqui está solto ainda, ok? Então, por conta disso, o que eu vou fazer? Vou vir com 330 graus e vou pôr a minha vazão de ar no 1, para que esse ball não corra e não junte com o outro e estrague todo o meu serviço, ok? Vou lá naquele canto onde aquele ball ainda espero com muita calma. Aqui ele já foi. Os balls vão se ajeitando. Ó. Vou continuar aqui com a vazão de ar no 1 para que vocês possam ver todos os balls sincronizando. E eu dou esse acabamento na CPU inteira, tá, pessoal? Ó, vocês vão ver que os balls vão se ajeitando e a mágica vai acontecendo. Vou pôr um pouco de fluxo, porque esse fluxo na realidade já vai ser o fluxo que eu vou utilizar para soldar meu componente. Eu não boto o excesso de fluxo, o fluxo é somente para acelerar o processo de fusão. Vou pôr aqui 30 de vazão de ar, para que eu dê um acabamento, mas nesse caso eu vou ter que segurar minha CPU, porque com 30 de vazão de ar ela pode voar. Então, ó, eu vou dar mais um calor para que essa solda entre em fusão e de certa forma esse fluxo penetre nos meus balls para ficar bem hidratado, para que não haja contato, para que não haja mau contato e para que não haja uma resistência alta. Por quê? Tudo vai depender do insumo que você está utilizando, tá? Sempre usem insumos de qualidade, tanto fluxo como pasta. Porém, nós temos que ter alguns cuidados. Nesse caso aqui, ó, você percebe que os balls estão todos no mesmo diâmetro e bem hidratados, estão vendo? Olha lá, ok? Esse é o padrão que vocês têm que seguir aí, ok? Perfeito. Agora, nós vamos pegar a nossa placa. Nossa placa já está limpa também, né? Olha lá. Então, tem minha placa limpa aqui e tenho minha CPU. Esse momento é aquele momento que a gente pega o nosso telefone para tirar aquela foto de respeito para postar nas redes sociais, porque quem não é visto não é lembrado, né? Eu gosto de tirar sempre a foto, pessoal. Com o telefone de cabeça para baixo. Tirei uma fotinha aqui. E é a foto que vocês geralmente vê nas redes sociais aí. Muitas pessoas se questionam, será que é fake? Será que não é? Será que funcionou? Será que não funcionou? Enfim. Antes de soldar essa CPU, eu vou verificar qual que é o consumo dessa placa. Vou verificar qual que é o consumo dessa placa.
consumo zero na minha fonte de alimentação. Esses 3 mA aí vocês já sabem que é do meu LED. Vou startar meu aparelho e vou verificar qual que é o consumo que vai me dar sem a CPU. Okay? Um lado vai no GND, outro lado eu vou vir aqui, ó. Olha lá, 12 mA, aí apareceu 16 mA para vocês, na minha fonte ali está 12, aí aparece 16 mA, vou soltar e trava no 16 mA, beleza? Ok, esse aparelho tá, olha lá, caiu, aqui na minha fonte ela tá 12 mA e para vocês está aparecendo 16. Eu vou me basear pela minha fonte, beleza? A minha fonte está zero, pessoal, está zero de consumo e para vocês está aparecendo aí 3 mA, então eu vou me basear pela minha fonte. 12 mA para um iPhone 11 que está sem CPU, o consumo está ok. Esse material aqui, vocês recebem no final do curso presencial, tá? Então olha só, bem bacana, bem interessante, bem sugestivo, tem todas as temperaturas que vocês vão utilizar, por onde que vocês vão inserir a ferramenta, tem ali o consumo, olha lá, deu 12 mA aqui, o consumo tem que ser de 11 mA aproximadamente, tá, pessoal? Então tá dentro ali, viu que é bem bacana, bem interessante esse material. Aqui também tem os componentes que vão ser necessários para que você possa fazer swap e aqui tem a parte do pau. Então é um material bem top, bem completo para que vocês possam utilizar quando vocês precisarem aí na bancada de vocês. Você que faz o nosso curso presencial, ao final do curso vocês recebem esse material. Vamos lá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar meu breu e vou botar meu ferro em 450 graus. Vou vir aqui, ó, com a ponta faca e vou jogar só a fumaça do breu na minha placa. Para que eu faço isso? O breu é um bom fluxo, se você não sabe, o breu é um bom fluxo, ok? E ele vai ajudar a sustentar a minha CPU para que ela não corra, ok? Vamos lá. Então eu vou botar na posição da minha CPU, ó, vou dar o balão. Primeiro, eu vou botar aqui 350/50, vou derreter esse fluxo, esse breu no caso, né? Essa sujeira aqui da placa. E vou fazer movimentos circulares até eu derreter esse fluxo e ele virar um caramelo. Eu estou chamando de fluxo porque o breu é um bom fluxo. Fluxo, a gente já tem o fluxo que a gente tem lá na nossa CPU, beleza? Se tem sujeira aqui, não tem. Vou deitar a minha CPU. Vou enquadrar a minha CPU. Dica que eu dou para vocês aí que está começando, que ainda está na dúvida se enquadrou, se não enquadrou, é o seguinte, pessoal. Vocês vão botar aqui, ó, no microscópio de lado e vocês vão se basear por aqui, tá vendo? Ó? Aí no microscópio de vocês vai dar para ver o pad e o ball. É isso que vocês vão fazer aí, perfeito? Vou fazer minha proteção aqui na minha PMU, vou vir com 350/50 para que eu possa soldar esse componente. Vamos lá. Movimentos circulares, 350 graus, 50 de vazão de ar. Essa é a temperatura que eu utilizo. Nesse momento vocês têm que estar bem concentrados, ó. Deu uma movimentada, CPU, cuidado para não esbarrar nela nesse momento. Movimento circular. Dou um toquinho para ver se ela realmente assentou. Continuo aqui com o movimento circular. Aqui ok, já assentou.
Vou vir aqui com o meu ventiladorzinho, meu cooler, e vou de longe, tá? Ainda, nesse primeiro momento, que a placa está quente, eu não posso dar um choque térmico muito alto. Soldei a minha CPU. Vou chegando mais próximo, à medida que for esfriando. Lembrando, pessoal, façam na bancada de vocês com todo cuidado, todo um carinho pelo aparelho do cliente. Primeiro pelo teu serviço, segundo pelo aparelho do cliente, né? Faz o serviço, vocês não estão participando de campeonato não, pô. Botem isso na cabeça de vocês. Como eu mencionei anteriormente, campeonato é campeonato. Serviço para o cliente final é algo totalmente diferente, né? Serviço para cliente final não é campeonato. Então vocês têm que fazer com todo carry, todo carinho, beleza? Vamos lá. Placa limpa, refrigerada, CPU soldada, agora é a hora da verdade. Vamos lá? Vamos conectar o nosso cabo, verificar sempre se a nossa fonte está desligada para que não feche curto nesse momento, né? Vou botar o cabinho. Vamos vir aqui no nosso pad que é o Power. Vamos pegar um GND aqui e vamos, analisem aí comigo. Em vermelho eu tenho aquele consumo de 3 mA que é do LED. Prometo para vocês que eu vou tirar esse LED. Vou fazer aqui um jumper aqui no GND mais próximo. Melhorar essa resolução para vocês aí. 146, que era o consumo que a gente tinha. Opa, nosso aparelho já... Me parece que esse aparelho está startando, beleza? Olha lá, 200, 300, pico de 300, né? Olha lá. Deu um pico de ampere, 1 ampere ali, 900, 800, enfim. A princípio esse aparelho está ligando, ok? Vamos lá? O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que fazer uma manobra aqui. Deixa eu ver se eu acho meu recurso técnico aqui. Porque como a gente vai ter que conectar a frontal, né? Aqui. Cheio. Um recurso que vocês podem utilizar aí. É um recurso simples, mas que me ajuda demais aqui, ó. Eu vou ter esse switchzinho aqui, tá vendo? Esse botãozinho, com 2 fios de jumper. O que eu vou fazer? Eu vou soldar para que me dê a oportunidade de eu rotacionar minha placa e conseguir dar o power, né? Parece ser um recurso simples, pessoal, e realmente é, mas eu já danifiquei flex de frontal, tá? Então, deixa eu conectar aqui o cabo da minha frontal. Sem contar que quando vocês viram o flex ali, né, toda hora fica saindo e tudo mais. Vou arrumar um jeito aqui. Pedir para minha produção ver se consegue abrir essa câmera aqui. Deixa eu ver se consegue botar um pouco mais para cá, que o cabo está curto. E aqui realmente na hora da manutenção é a hora que a gente tem que fazer. Não tem como ajustar aqui rápido. É ao vivo. Não tem essa de fazer o corte. Pode deixar rolar. Só para aparecer essa tela aqui.
É tudo ao vivo, sem maquiagem, pessoal. Para que a gente possa testar. Ok, só para aparecer. Vou ligar aqui minha fonte. Vou pressionar o power. O iPhone 11 a gente tem que segurar um pouquinho mais. Tá aí a massa mordida. E o iPhone 11 tem uma particularidade que algumas vezes ele não vai ligar na fonte, ele vai ficar reiniciando, tá, pessoal? Então, o ideal sempre é vocês, se tiverem uma fonte, outra coisa importante é vocês... Pode cortar... Ah lá, foi, já deu para ver. Isso aí. Só para ver aí, não precisa expor muito o cliente, pode tirar. Beleza? Então, tá aí, teste feito. Desliguei, vou tirar minha frontal aqui, o aparelho ligou, e agora é a hora que a gente vai fazer a união das boards. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma videoaula para vocês, para que vocês possam entender o passo a passo da manutenção. Esse é um aparelho que tem uma falha clássica e crônica de falha por CPU. Quando você pressiona o power, ele dá por volta de 130, cai para 60 e zero, mas isso muito rápido ele cai para 60 e zero, então você tem que estar prestando bastante atenção. Inicialmente aqui é um aparelho que ele deu entrada, eu fiz um reflow, né, na Interpose, botei na pré-heater e nesse momento fez um reflow involuntário na CPU e o aparelho voltou a funcionar. Beleza. No momento no qual nós começamos as nossas análises aqui no nosso vídeo, ele não funcionou, apresentou a mesma falha e foi interessante apresentar essa mesma falha para que possamos identificar, né? Então depois nós fizemos tudo que eu já tinha feito, fizemos a separação das boards, o aparelho voltou até a funcionar, mas sabendo que esse aparelho provavelmente iria parar novamente. Extraímos a CPU, limpamos, placa, CPU, rebalamos, botamos no lugar, tudo certo, para que possamos agora fazer a união das boards, entregar para o cliente, ó, receber um Pix. Se bem que esse aparelho aqui está na garantia, mas como eu fiz um valor mais acessível por ser um conhecido, né, e deixei bem claro que se fosse um retrabalho na CPU, ele deveria pagar o valor original, e nesse caso aqui, ele vai ter que dar a diferença, todo mundo fica feliz, o cliente porque o aparelho foi resolvido e nós da assistência técnica porque estamos qualificados para poder executar esse tipo de serviço. Então, obrigado pessoal, tamo juntão e ó, lembre-se, essa é uma aula complementar do nosso curso presencial e ó, te espero aqui em sala de aula.